Menkyu. Introdução à Economia. Capítulo 14. Empresas em mercados competitivos. Se o posto de gasolina do seu bairro aumentasse o preço que cobra pelo combustível em 20%, perceberia uma grande queda na quantidade de gasolina vendida. Seus clientes logo passariam a abastecer seus carros em outros postos. Por outro lado, se a empresa que fornece água à sua cidade aumentasse o preço em 20%, observaríamos somente um pequeno decréscimo na quantidade de água fornecida. As pessoas poderiam regar seus jardins com menor frequência e comprar chuveiros mais eficientes, mas seria difícil reduzir muito o consumo de água e seria improvável encontrar outro fornecedor. A diferença entre o mercado de gasolina e o de água é óbvia: há muitas empresas distribuindo gasolina, mas apenas uma empresa de abastecimento de água. Como seria de esperar, essa diferença quanto à estrutura dos mercados molda as decisões de precificação e produção das empresas que operam nesses mercados. Neste capítulo, examinaremos o comportamento das empresas competitivas como o posto de gasolina do bairro. Você talvez se lembre de que um mercado é competitivo quando cada comprador e vendedor são pequenos se comparados ao tamanho do mercado e, portanto, têm pouca capacidade para influenciar os preços do mercado. Por outro lado, se uma empresa é capaz de influenciar o preço de mercado do bem que vende, dizemos que tem poder de mercado. Mais adiante, examinaremos o comportamento das empresas que têm poder de mercado, como a companhia de abastecimento de água da sua cidade. Nossa análise das empresas competitivas neste capítulo esclarecerá as decisões que estão por trás da curva de oferta em um mercado competitivo. Veremos como não é de surpreender que a curva de oferta do mercado está estreitamente associada aos custos de produção das empresas. Na verdade, essa conclusão deve ser familiar para você pela análise que fizemos no capítulo 7. Mas, entre os diversos custos das empresas fixo, variável, médio e marginal, quais são os mais importantes para suas decisões a respeito de que quantidade ofertar a cada preço? Veremos que todas essas medidas do custo representam papéis importantes e interligados. O que é um mercado competitivo? Nosso objetivo neste capítulo é examinar como as empresas tomam decisões de produção nos mercados competitivos. Como pano de fundo para esta análise, começaremos considerando o que é um mercado competitivo. O significado da competição. Embora já tenhamos discutido o significado da competição no capítulo 4, vamos rever rapidamente a lição. Um mercado competitivo, por vezes chamado de mercado perfeitamente competitivo, tem duas características: há muitos compradores e vendedores no mercado. Os bens oferecidos pelos diversos vendedores são em grande escala o mesmo. Por causa dessas condições, as ações de um comprador ou vendedor, individual, no mercado têm impacto insignificante sobre o preço de mercado. Cada comprador e cada vendedor tomam o preço de mercado como dado. Um exemplo é o mercado de leite. Nenhum comprador individual de leite é capaz de influenciar o preço do produto porque cada comprador adquire uma pequena quantidade em relação ao tamanho do mercado. De maneira similar, cada vendedor de leite tem controle limitado sobre o preço porque há muitos outros vendedores fornecendo um produto basicamente idêntico. Como cada vendedor pode vender quanto quiser ao preço vigente, não tem motivo para cobrar menos do que esse preço e, se cobrar mais, os compradores vão procurar outro fornecedor. Os compradores e vendedores dos mercados competitivos precisam aceitar o preço que o mercado determina e, portanto, são chamados de tomadores de preços. Além dessas duas condições para a competição, há uma terceira condição às vezes tida como uma característica dos mercados perfeitamente competitivos: as empresas podem entrar e sair livremente do mercado. Se, por exemplo, qualquer pessoa pudesse decidir fundar uma fazenda de leite e se qualquer produtor de leite existente pudesse optar por sair do negócio de laticínios, então a indústria de leite satisfaria essa condição.
É importante observar que grande parte da análise dos mercados competitivos não depende da hipótese da livre entrada e saída, porque essa condição não é necessária para que as empresas sejam tomadoras de preços. Entretanto, como veremos mais adiante, a entrada e a saída são, em muitos casos, forças poderosas que dão forma ao resultado de longo prazo nos mercados competitivos. Mercado competitivo é um mercado com muitos compradores e vendedores negociando produtos idênticos, de modo que cada comprador e cada vendedor é um tomador de preço. A receita de uma empresa competitiva. Uma empresa que opera no mercado competitivo, como a maioria das demais empresas da economia, procura maximizar seu lucro, que é igual à receita total menos o custo total. Para vermos como ela procede, consideraremos, em primeiro lugar, as receitas de uma empresa competitiva. Para mantermos as coisas em termos concretos, vamos nos concentrar em uma empresa específica, a fazenda de laticínios da família Smith. A fazenda Smith produz uma quantidade Q de leite e vende cada unidade no mercado ao preço P. A receita total da empresa é P vezes Q. Por exemplo, um galão de leite é vendido por $6 e a fazenda vende 1.000 galões, de modo que sua receita total é $6 milhares. Como a fazenda Smith é pequena se comparada ao mercado mundial de leite, toma o preço como dado pelas condições de mercado. Isso significa, mais especificamente, que o preço do leite não depende da quantidade de produto que a fazenda Smith produz ou vende. Se os Smiths dobram a quantidade de leite que produzem, o preço do leite se mantém constante e a receita total deles dobra. Como resultado, a receita total é proporcional ao volume de produção. A tabela 1 mostra a receita da fazenda de laticínios da família Smith. As duas primeiras colunas mostram a quantidade de produto que a fazenda produz e o preço a que é vendido. A terceira coluna indica a receita total da fazenda. A tabela adota a hipótese de que o preço do leite seja de $6 por galão, de modo que a receita total é simplesmente $6 vezes o número de galões. Tabela 1 Receita total, média e marginal de uma empresa competitiva. Assim como os conceitos de média e marginal foram úteis no capítulo anterior, quando analisamos os custos, também o serão para a análise da receita. Para ver o que nos dizem esses conceitos, considere estas duas questões. Qual é a receita que a fazenda recebe por um galão típico de leite? Qual é a receita adicional que a fazenda recebe quando aumenta a produção de leite em um galão? As duas últimas colunas da tabela 1 respondem a essas questões. A quarta coluna da tabela mostra a receita média, que é a receita total da terceira coluna dividida pela quantidade produzida da primeira coluna. A receita média nos diz a receita que a empresa recebe por uma unidade típica vendida. Na tabela 1, a receita média é igual a $6, o preço de um galão de leite. Isso ilustra uma lição geral que se aplica não só às empresas competitivas, mas também a todas as demais. A receita total é o preço multiplicado pela quantidade P vezes Q, e a receita média é a receita total P vezes Q dividida pela quantidade Q. Assim, para todas as empresas, a receita média é sempre igual ao preço do bem. A quinta coluna mostra a receita marginal, que é a variação da receita total decorrente da venda de cada unidade adicional de produto. Na tabela 1, a receita marginal é igual a $6, o preço de um galão de leite. Esse resultado ilustra uma lição que se aplica somente às empresas competitivas. A receita total é P vezes Q, e P é fixo para as empresas competitivas. Assim, quando Q aumenta em uma unidade, a receita total aumenta em P dólares. Para as empresas competitivas, a receita marginal é igual ao preço do bem. Receita média é a receita total dividida pela quantidade vendida. Receita marginal é a variação da receita total decorrente da venda de uma unidade adicional. Maximização de lucros e a curva de oferta de uma empresa competitiva.
O objetivo das empresas competitivas é maximizar o lucro, que é igual à receita total menos o custo total. Acabamos de discutir a receita das empresas e, no capítulo anterior, tratamos dos custos. Agora estamos prontos para ver como uma empresa maximiza seus lucros e como essa decisão conduz à sua curva de oferta. Um exemplo simples de maximização de lucros. Vamos começar nossa análise sobre a decisão de oferta da empresa com o exemplo da tabela 2. Na primeira coluna consta o número de galões de leite que a fazenda de laticínios da família Smith produz. A segunda coluna mostra a receita total da fazenda, que é $6 vezes o número de galões. A terceira coluna mostra o custo total da fazenda. O custo total inclui os custos fixos, que são de $3 neste exemplo, e os custos variáveis, que dependem da quantidade produzida. A quarta coluna mostra o lucro da fazenda, que é calculado subtraindo-se o custo total da receita total. Ou seja, lucro igual a receita total menos custo total. Se a fazenda não produz nada, tem um prejuízo de $3. Se produz 1 galão, tem um lucro de $1. Se produz 2 galões, tem um lucro de $4 e assim por diante. Para maximizar o lucro, a fazenda Smith escolhe a quantidade que torna o lucro o maior possível. Neste exemplo, o lucro é maximizado quando a fazenda produz 4 ou 5 galões de leite com lucro de $7. A outra maneira de examinar a decisão da fazenda Smith, os Smiths podem encontrar a quantidade que maximiza o lucro comparando a receita marginal e o custo marginal de cada unidade produzida. Na quinta e na sexta colunas da tabela 2 estão calculados a receita marginal e o custo marginal a partir das variações da receita total e do custo total, enquanto na última coluna consta a variação dos lucros causada por cada galão adicional de leite produzido. O primeiro galão de leite que a fazenda produz tem receita marginal de $6 e custo marginal de $2, assim produzir esse galão aumenta os lucros em $4 de $3 para $1. O segundo galão de leite que a fazenda produz tem receita marginal de $6 e custo marginal de $3, de modo que aumenta o lucro em $3 de $1 para $4. Enquanto a receita marginal for maior do que o custo marginal, o aumento da quantidade produzida elevará o lucro. Uma vez que a fazenda Smith atinja 5 galões de leite, contudo, a situação muda muito. O sexto galão teria receita marginal de $6 e custo marginal de $7, de modo que sua produção reduziria o lucro em $1 de $7 para $6. Como resultado, os Smiths não produziriam mais do que 5 galões. Um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é que as pessoas racionais pensam na margem. Agora podemos ver como a fazenda de laticínios da família Smith pode aplicar esse princípio. Se a receita marginal for maior do que o custo marginal, como acontece com 1, 2 ou 3 galões, os Smiths aumentarão a produção de leite. Se a receita marginal for menor do que o custo marginal, como acontece com 6, 7 ou 8 galões, os Smiths deverão diminuir a produção. Se os Smiths pensarem na margem e fizerem ajustes incrementais no nível de produção, serão levados naturalmente a produzir a quantidade que maximiza o lucro. Figura 1. Maximização do lucro para uma empresa competitiva. Esta figura mostra a curva de custo marginal, CMG, a curva de custo total médio, CTM, e a curva de custo variável médio, CVM. Mostra ainda o preço de mercado P, que é igual à receita marginal, RMG, e a receita média, RM. Na quantidade Q1, a receita marginal RMG1 supera o custo marginal CMG1, de modo que o aumento da produção aumenta o lucro. Na quantidade Q2, o custo marginal CMG2 está acima da receita marginal RMG2, de modo que a redução da produção seria necessária para aumentar o lucro. A quantidade que maximiza o lucro Qmax se encontra no ponto em que a linha horizontal do preço corta a curva de custo marginal.
A curva de custo marginal e a decisão de oferta da empresa. Para ampliar esta análise da maximização do lucro, considere as curvas de custos da figura 1. Elas têm 3 características que, como vimos no capítulo anterior, descrevem a maioria das empresas. A curva de custo marginal, CMG, tem inclinação ascendente. A curva de custo total médio, CTM, tem forma de U. E a curva de custo marginal cruza com a curva de custo total médio no ponto em que o custo total médio é mínimo. A figura mostra ainda uma linha horizontal na altura do preço de mercado P. A linha do preço é horizontal porque a empresa é tomadora de preços. O preço do produto de uma empresa será sempre o mesmo, independentemente da quantidade que ela decidir produzir. Tenha em mente que para as empresas competitivas, o preço é igual à receita média, RM, e à receita marginal, RMG. Podemos usar a figura 1 para identificar a quantidade de produto que maximiza o lucro. Imagine que a empresa esteja produzindo Q1. A esse nível de produção, a receita marginal é maior do que o custo marginal, ou seja, se a empresa aumentasse seu nível de produção e vendas em uma unidade, a receita adicional, RMG1, excederia os custos adicionais, CMG1. O lucro, que é igual à receita total menos o custo total, aumentaria. Assim, quando a receita marginal é maior do que o custo marginal, como em Q1, a empresa pode aumentar os lucros elevando a produção. Um argumento semelhante se aplica quando a produção está em Q2. Neste caso, o custo marginal é maior do que a receita marginal. Se a empresa reduzisse a produção em uma unidade, os custos poupados, CMG, superariam a receita perdida, RMG2. Assim, se a receita marginal for menor do que o custo marginal, como em Q2, a empresa pode aumentar seu lucro reduzindo a produção. Figura 2. Custo marginal como a curva de oferta de uma empresa competitiva. Um aumento do preço de P1 para P2 leva a um aumento da quantidade que maximiza o lucro para a empresa de Q1 para Q2. Como a curva de custo marginal representa a quantidade fornecida pela empresa a qualquer preço determinado, ela é também a curva de oferta da empresa. Onde terminam esses ajustes marginais no nível de produção. Independentemente de a empresa partir de um nível de produção baixo como Q1 ou alto como Q2, ela acabará por ajustar sua produção até que a quantidade produzida chegue a Qmax. Essa análise mostra uma regra geral da maximização do lucro. No nível de produção que maximiza o lucro, a receita marginal e o custo marginal são exatamente iguais. Podemos agora ver como uma empresa competitiva determina a quantidade de seu bem que fornecerá ao mercado. Como uma empresa competitiva é tomadora de preços, sua receita marginal é igual ao preço de mercado. Para qualquer preço dado, a quantidade de produto que maximiza o lucro de uma empresa competitiva está na interseção do preço com a curva de custo marginal. Na figura 1, essa quantidade é Q. A figura 2 mostra como uma empresa competitiva reage a um aumento do preço. Quando o preço é P1, a empresa produz a quantidade Q1, a quantidade que iguala o custo marginal ao preço. Quando o preço aumenta para P2, a empresa percebe que a receita marginal fica maior do que o custo marginal no nível anterior de produção e, com isso, aumenta a quantidade produzida. A nova quantidade que maximiza o lucro é Q2, em que o custo marginal é igual ao novo e mais elevado preço. Em essência, como a curva de custo marginal das empresas determina a quantidade de produto que estas estão dispostas a ofertar a qualquer preço dado, é a curva de oferta das empresas competitivas. A decisão da empresa de suspender as atividades no curto prazo. Até aqui, analisamos a questão de quanto uma empresa competitiva produzirá. Em alguns casos, entretanto, a empresa optará por paralisar as atividades e nada produzir. Aqui devemos distinguir entre uma paralisação temporária das atividades e uma saída permanente da empresa do mercado.
Uma paralisação refere-se a uma decisão de curto prazo de não produzir nada durante um determinado intervalo de tempo por causa das condições atuais do mercado. Uma saída refere-se a uma decisão de longo prazo de deixar o mercado. As decisões de curto e de longo prazos diferem porque a maioria das empresas não consegue se livrar do custo fixo no curto prazo, mas pode fazê-lo no longo. Ou seja, uma empresa que paralisa as atividades temporariamente ainda tem de arcar com seus custos fixos, ao passo que outra que sai do mercado deixa de pagar tanto os custos fixos quanto os variáveis. Considere, por exemplo, a decisão de produção que um fazendeiro precisa tomar. O custo da terra é um dos seus custos fixos. Se ele decide não produzir nada durante uma estação, a terra fica ociosa e ele não consegue recuperar esse custo. Ao tomar a decisão de curto prazo de paralisar as atividades por uma estação, dizemos que o custo fixo da terra é um custo irrecuperável. Por outro lado, se o fazendeiro decide abandonar definitivamente a agricultura, ele pode vender a terra. Ao tomar a decisão de longo prazo de sair ou não do mercado, o custo da terra não é irrecuperável. Voltaremos, em breve, à questão do custo irrecuperável. Vamos agora considerar o que determina a decisão de interrupção de uma empresa. Se ela paralisa as atividades, perde toda a receita da venda de seu produto. Ao mesmo tempo, economiza os custos variáveis de produção, mas ainda precisa arcar com os custos fixos. Assim, a empresa paralisa as atividades se a receita que obteria produzindo é menor do que seus custos variáveis de produção. Um pouco de matemática pode tornar mais útil esse critério de paralisação das atividades. Se RT é a receita total e CV é o custo variável, a decisão da empresa pode ser representada como paralisação se RT for menor que CV. A empresa paralisa as atividades se a receita total é menor do que o custo variável. Dividindo os dois lados dessa desigualdade pela quantidade que podemos escrever paralisação se RT dividido por Q for menor que CV dividido por Q. Observe que essa expressão pode ser simplificada. RT dividido por Q é a receita total dividida pela quantidade que é a receita média. Como já vimos anteriormente, a receita média de qualquer empresa é simplesmente o preço P do bem. De maneira similar, CV dividido por Q é o custo variável médio CVM. Assim, o critério para a paralisação de uma empresa é paralisação se P menor que CVM. Ou seja, uma empresa opta por paralisar as atividades se o preço do bem é menor do que o custo variável médio de produção. Esse critério é intuitivo. Ao decidir produzir, a empresa compara o preço que recebe pela unidade típica com o custo variável médio em que incorrerá para produzir essa unidade típica. Se o preço não cobrir o custo variável médio, a empresa ficará em melhor situação se suspender a produção. Ela poderá reabrir no futuro se as condições mudarem de maneira tal que o preço exceda o custo variável médio. Temos agora uma descrição completa da estratégia de maximização do lucro de uma empresa competitiva. Se ela produzir algo, produzirá a quantidade em que o custo marginal seja igual ao preço do bem. Se o preço for inferior ao custo variável médio nesta quantidade, a empresa ficará em melhor situação se baixar as portas e não produzir nada. Esses resultados encontram-se ilustrados na figura 3. A curva de oferta de curto prazo das empresas competitivas é a parcela da curva de custo marginal delas que está acima do custo variável médio. Figura 3. A curva de oferta de curto prazo das empresas competitivas. No curto prazo, a curva de oferta das empresas competitivas é a curva de custo marginal, CMG, acima do custo variável médio, CVM. Se o preço ficar abaixo do custo variável médio, a empresa ficará em melhor situação se paralisar as atividades. Leite derramado e outros custos irrecuperáveis. É provável que alguém já tenha lhe dito para não chorar sobre o leite derramado, ou que esqueça o passado.
Esses adágios, esses ditados provérbios, refletem uma verdade profunda sobre a tomada de decisões racionais. Os economistas dizem que um custo é um custo irrecuperável quando já ocorreu e não pode ser recuperado. Em certo sentido, um custo irrecuperável é o oposto de um custo de oportunidade. Um custo de oportunidade é aquilo de que você precisa abrir mão se optar por fazer uma coisa em vez de outra, enquanto um custo irrecuperável não pode ser evitado, independentemente das opções que faça. Como não há nada a fazer a respeito dos custos irrecuperáveis, eles podem ser ignorados na tomada de decisões a respeito de diversos aspectos da vida, inclusive na estratégia empresarial. Nossa análise da decisão de paralisação das atividades de uma empresa é um exemplo da irrelevância dos custos irrecuperáveis. Adotamos a hipótese de que a empresa não pode recuperar seus custos fixos ao interromper temporariamente a produção. Como resultado, os custos fixos da empresa são custos irrecuperáveis no curto prazo e a empresa pode ignorá-los ao decidir quanto produzir. A curva de oferta de curto prazo da empresa é a parte da curva de custo marginal que está acima do custo variável médio e a magnitude do custo fixo não é importante para essa decisão de oferta. A irrelevância dos custos irrecuperáveis também é importante para decisões pessoais. Imagine, por exemplo, que você atribua um valor de $10 ao ato de assistir a um filme recém-lançado. Você compra um ingresso por $7, mas o perde antes de chegar ao cinema. Será que você deve comprar outro ingresso ou ir para casa e recusar-se a pagar um total de $14 para ver o filme? A resposta é que você deve comprar outro ingresso. O benefício de assistir ao filme $10 ainda excede o custo de oportunidade, os $7 pelo segundo ingresso. Os $7 que você pagou pelo ingresso que perdeu são um custo irrecuperável. Não vale a pena chorar por causa deles, como no caso do leite derramado. Custo irrecuperável é um custo que já ocorreu e que não pode ser recuperado. Estudo de caso. Restaurantes quase vazios e mini-golf na baixa estação. Você alguma vez já entrou em um restaurante para almoçar e viu que estava praticamente vazio? Talvez tenha se perguntado por que o estabelecimento se dava ao trabalho de ficar aberto, uma vez que a receita proporcionada pelos poucos clientes não tinha nenhuma possibilidade de cobrir os custos de operação do restaurante. Ao tomar a decisão de abrir ou não para o almoço, o proprietário de um restaurante precisa ter em mente a distinção entre custos fixos e custos variáveis. Muitos dos custos de um restaurante, aluguel, equipamento de cozinha, mesas, louças, talheres etc., são fixos. Fechar durante o almoço não reduziria esses custos. Em outras palavras, são custos irrecuperáveis no curto prazo. Quando o proprietário está decidindo se deve ou não servir o almoço, somente os custos variáveis, como o preço dos alimentos adicionais e os salários dos funcionários extras, são relevantes. O proprietário da casa só fechará para o almoço se a receita proporcionada pelos poucos clientes não for suficiente para cobrir os custos variáveis do restaurante. O operador de um campo de mini-golf numa estância de verão enfrenta uma decisão semelhante. Como a receita varia substancialmente de estação para estação, a empresa precisa decidir quando vai ficar aberta e quando vai ficar fechada. Novamente, os custos fixos, como o custo de comprar o terreno e construir o empreendimento, são irrelevantes. O campo de mini-golf só deve ficar aberto nos períodos do ano em que as receitas excedem os custos variáveis. A decisão da empresa de entrar em um mercado ou sair dele no longo prazo. A decisão da empresa de sair do mercado no longo prazo é semelhante à decisão de paralisar as atividades. Se a empresa sair, perderá toda a receita da venda de seu produto, mas economizará os custos de produção tanto fixos quanto variáveis. Assim, a empresa sai do mercado se a receita que obteria com a produção é menor que seus custos totais. Novamente, esse critério pode ser mais útil se representado matematicamente.
Se RT é a receita total e CT, o custo total, o critério da empresa pode ser descrito como saída se RT menor que CT. A empresa sai do mercado se a receita total é menor que o custo total. Dividindo os dois lados da desigualdade pela quantidade que temos. Saída se RT dividido por Q menor que CT dividido por Q. Podemos simplificar mais isso observando que RT dividido por Q é a receita média que é igual ao preço P, e que CT dividido por Q é o custo total médio CTM. Assim, o critério de saída da empresa é saída se P menor que CTM. Figura 4. A curva de oferta de longo prazo das empresas competitivas. No longo prazo, a curva de oferta das empresas competitivas é a parte da curva de custo marginal, CMG, que está acima do custo total médio, CTM. Se o preço for inferior ao custo total médio, a empresa ficará em melhor situação se sair do mercado. Ou seja, a empresa opta por sair do mercado se o preço do bem é inferior ao custo total médio de produção. Uma análise paralela se aplica ao empreendedor que esteja pensando em abrir uma empresa. A empresa entrará no mercado se isso for lucrativo, o que ocorre quando o preço do bem supera o custo total médio de produção. O critério de entrada é entrada se P maior que CTM. O critério de entrada é exatamente o oposto do critério de saída. Podemos agora descrever a estratégia de maximização de lucros das empresas competitivas no longo prazo. Se a empresa está no mercado, produz a quantidade na qual o custo marginal é igual ao preço do bem, mas, se o preço é inferior ao custo total médio para essa quantidade, a empresa opta por sair do mercado, ou por não entrar nele. Esses resultados estão representados na figura 4. A curva de oferta de longo prazo da empresa competitiva é a parte da sua curva de custo marginal que está acima do custo total médio. Medindo o lucro da empresa competitiva por meio de um gráfico. Ao analisarmos a saída e a entrada do mercado, é útil estarmos capacitados a analisar o lucro da empresa em maiores detalhes. Lembre-se de que o lucro é igual à receita total, RT, menos o custo total, CT. Lucro igual a RT menos CT. Podemos reescrever essa definição multiplicando e dividindo o lado direito por Q. Lucro igual a abre parênteses RT dividido por Q menos CT dividido por Q fecha parênteses vezes Q. Figura 5. Lucro como a área entre o preço e o custo total médio. A área do retângulo sombreado entre o preço e o custo total médio representa o lucro da empresa. A altura do retângulo é o preço menos o custo total médio P menos CTM, e a largura do retângulo é a quantidade produzida Q. No painel A, o preço está acima do custo total médio de modo que a empresa tem um lucro positivo. No painel B, o preço é inferior ao custo total médio de modo que a empresa tem prejuízo. Mas observe que RT dividido por Q é a receita média que é o preço P, e que CT dividido por Q é o custo total médio CTM. Portanto, lucro igual a abre parênteses P menos CTM fecha parênteses vezes Q. Essa maneira de expressar o lucro da empresa nos permite medir o lucro em nossos gráficos. O painel A da figura 5 mostra uma empresa com lucro positivo. Como já vimos, a empresa maximiza o lucro produzindo a quantidade para a qual o preço é igual ao custo marginal. Olhe agora para o retângulo sombreado. A altura do retângulo é P menos CTM, a diferença entre o preço e o custo total médio. A largura do retângulo é Q, a quantidade produzida. Portanto, a área do retângulo é P menos CTM, vezes Q, que é o lucro da empresa. De maneira similar, o painel B dessa figura mostra uma empresa com prejuízo, ou lucro negativo. Neste caso, maximizar o lucro significa minimizar o prejuízo, uma tarefa que se cumpre, novamente, produzindo-se a quantidade para a qual o preço é igual ao custo marginal. Veja agora o retângulo sombreado. Sua altura é CTM menos P e sua largura é Q.
A área é CTM menos P vezes Q, o que é igual ao prejuízo da empresa. Como uma empresa nessa situação não está levantando receita o bastante para cobrir seu custo total médio, ela optaria por sair do mercado. A curva de oferta em um mercado competitivo. Agora que já examinamos a decisão de oferta de uma só empresa, podemos discutir a curva de oferta de um mercado. Há dois casos a considerar. Primeiro, examinaremos um mercado com um número fixo de empresas. Depois, examinaremos um mercado em que o número de empresas pode mudar à medida que empresas antigas saem do mercado e novas empresas entram nele. Os dois casos são importantes porque cada um se aplica a um horizonte de tempo específico. Em intervalos de tempo curtos, é muitas vezes difícil para as empresas entrar e sair do mercado, de modo que a hipótese de um número fixo de empresas é apropriada. Mas, no decorrer de períodos mais longos, o número de empresas pode se ajustar às mudanças nas condições do mercado. O curto prazo, oferta do mercado com um número fixo de empresas. Considere inicialmente um mercado com 1000 empresas idênticas. A qualquer preço dado, cada empresa fornece uma quantidade de produto para a qual o custo marginal é igual ao preço, como mostra o painel, a da figura 6. Ou seja, enquanto o preço estiver acima do custo variável médio, a curva de custo marginal de cada empresa será sua curva de oferta. A quantidade de produto ofertada ao mercado é igual à soma das quantidades que cada uma das 1000 empresas individuais oferta. Assim, para derivarmos a curva de oferta do mercado, somamos a quantidade que cada empresa do mercado oferta. Como mostra o painel B da figura 6, como as empresas são idênticas, a quantidade ofertada ao mercado é 1000 vezes maior do que a quantidade que cada empresa oferta. Figura 6. Oferta do mercado com um número fixo de empresas. Quando o número de empresas do mercado é fixo, a curva de oferta do mercado, mostrada no painel B, reflete as curvas de custo marginal das empresas individuais, mostradas no painel A. Aqui, num mercado com 1000 empresas, a quantidade de produto ofertada ao mercado é 1000 vezes a quantidade que cada empresa oferta. O longo prazo, oferta do mercado com entrada e saída de empresas. Vejamos agora o que acontece se as empresas são capazes de entrar no mercado ou sair dele. Suponhamos que todas tenham acesso à mesma tecnologia de produção do bem e aos mesmos mercados para comprar os insumos de produção. Assim, todas as empresas existentes e em potencial têm as mesmas curvas de custos. Em um mercado como esse, as decisões de entrada e saída dependem dos incentivos que há para os proprietários das empresas existentes e para os empreendedores que podem fundar novas empresas. Se as empresas já existentes no mercado forem lucrativas, haverá um incentivo para que novas empresas entrem no mercado. Essa entrada expandirá o número de empresas, aumentará a quantidade ofertada do bem e reduzirá os preços e os lucros. Inversamente, se as empresas do mercado estiverem tendo prejuízos, algumas das existentes sairão do mercado. Sua saída reduzirá o número de empresas, diminuirá a quantidade ofertada do produto e aumentará os preços e os lucros. Ao fim desse processo de entrada e saída, as empresas que ficarem no mercado deverão ter lucro econômico igual a zero. Lembre-se de que o lucro das empresas pode ser expresso como lucro igual a P menos CTM, vezes Q. Essa equação mostra que uma empresa em atividade tem lucro zero se e somente se o preço do bem for igual ao custo total médio da produção do bem em questão. Se o preço for superior ao custo total médio, o lucro será positivo, encorajando a entrada de novas empresas. Se o preço for inferior ao custo total médio, o lucro será negativo, o que encorajará a saída de algumas empresas. O processo de entrada e saída só termina quando o preço e o custo total médio se igualam. Essa análise traz uma implicação surpreendente. Como vimos anteriormente, as empresas competitivas produzem de tal modo que o preço seja igual ao custo marginal.
E acabamos de ver que a livre entrada e saída dos mercados força o preço a se igualar ao custo total médio. Mas, se o preço é igual ao custo marginal e ao custo total médio, então estas duas medidas de custo devem ser iguais entre si. O custo marginal e o custo total médio somente são iguais, contudo, quando a empresa opera ao custo total médio mínimo. Como vimos no capítulo anterior, o nível de produção com menor custo total médio é chamado de escala eficiente. Assim, o equilíbrio de longo prazo de um mercado competitivo com livre entrada e saída deve ter suas empresas operando na escala eficiente. O painel A da figura 7 mostra uma empresa que se encontra nesse equilíbrio de longo prazo. Nesta figura, o preço P é igual ao custo marginal CMG, de modo que a empresa está maximizando os lucros. O preço também é igual ao custo total médio CTM, de modo que o lucro é zero. Não há incentivo para que novas empresas entrem no mercado nem para que as existentes saiam dele. Com base nesta análise do comportamento das empresas, podemos determinar a curva de oferta de longo prazo do mercado. Em um mercado com livre entrada e saída, só há um preço consistente com o lucro zero, o custo total médio mínimo. Como resultado, a curva de oferta de mercado no longo prazo precisa ser horizontal a esse preço, como no painel B da figura 7. Qualquer preço acima desse nível geraria lucro, levando a uma entrada de empresas no mercado e a um aumento da quantidade total ofertada. Qualquer preço abaixo desse nível geraria prejuízos, levando a uma saída de empresas do mercado e a uma redução da quantidade total ofertada. O número de empresas acaba por se ajustar de tal maneira que o preço seja igual ao custo total médio mínimo e haja empresas o suficiente para satisfazer toda a demanda a esse preço. Figura 7. Oferta do mercado com entrada e saída. As empresas entram e saem do mercado até o lucro chegar a zero. Assim, no longo prazo, o preço é igual ao custo total médio mínimo, como mostra o painel A. O número de empresas se ajusta para garantir que toda a demanda seja satisfeita a esse preço. A curva de oferta de mercado no longo prazo é horizontal a esse preço, como mostra o painel B. Porque as empresas competitivas se mantêm em atividade quando têm lucro zero. À primeira vista pode parecer estranho que empresas competitivas tenham lucro zero no longo prazo. Afinal de contas, as pessoas abrem empresas para ter lucro. Se a entrada de empresas no mercado acaba por reduzir o lucro a zero, pode parecer que não há muito sentido em se dedicar à atividade. Para entender melhor a condição de lucro zero, lembre-se de que o lucro é igual à receita total menos o custo total e que esse custo inclui todos os custos de oportunidade da empresa. Mais especificamente, inclui o custo de oportunidade do tempo e do dinheiro que o proprietário dedica à empresa. No equilíbrio de lucro zero, a receita da empresa precisa compensar os proprietários pelo tempo e pelo dinheiro que gastam para manter a empresa em operação. Vamos considerar um exemplo. Suponhamos que um fazendeiro tenha precisado investir US$1 milhão para abrir sua fazenda e que esse US$1 milhão pudesse, alternativamente, ter sido depositado num banco para render US$50 milhares por ano em juros. Além disso, para dar início a seu negócio, ele teve de abrir mão de outro emprego que lhe pagaria US$30 milhares por ano. Então o custo de oportunidade do fazendeiro inclui tanto os juros que poderia ter ganho quanto o salário a que renunciou, um total de US$80 milhares. Ainda que o lucro seja reduzido a zero, sua receita como fazendeiro o compensará por esses custos de oportunidade. Lembre-se de que os contadores e os economistas medem custos de maneiras diferentes. Como vimos no capítulo anterior, os contadores acompanham os custos explícitos, mas geralmente deixam de lado os implícitos. Ou seja, medem os custos que exigem da empresa saída de dinheiro, mas deixam de incluir os custos de oportunidade da produção que não envolvem desembolso de dinheiro.
Com isso, no equilíbrio de lucro zero, o lucro econômico é zero, mas o contábil é positivo. O contador do nosso fazendeiro, por exemplo, concluiria que ele teve lucro contábil de 80 milhares de dólares, que é o bastante para mantê-lo no negócio. Deslocamento da demanda no curto e no longo prazos. Como as empresas podem entrar e sair do mercado no longo prazo, mas não no curto, a resposta do mercado a uma mudança da demanda depende do horizonte de tempo que se considera. Para vermos por que isso ocorre, vamos acompanhar os efeitos de um deslocamento da demanda. Esta análise mostrará como um mercado reage ao longo do tempo e como a entrada e a saída de empresas conduzem os mercados para o seu equilíbrio de longo prazo. Suponhamos que o mercado de leite comece em equilíbrio de longo prazo. As empresas têm lucro zero, de modo que o preço é igual ao custo total médio mínimo. O painel A da figura 8 mostra essa situação. O equilíbrio de longo prazo é o ponto A, a quantidade vendida no mercado é o ponto Q1 e o preço é P1. Suponhamos agora que os cientistas descubram que o leite tem efeitos miraculosos sobre a saúde. Como resultado, a curva de demanda por leite desloca-se para fora, de D1 para D2 como no painel B. O equilíbrio de curto prazo passa do ponto A para o B. Como resultado, a quantidade aumenta de Q1 para Q2 e o preço sobe de P1 para P2. Todas as empresas existentes respondem ao preço mais elevado aumentando a quantidade produzida. Como a curva de oferta de cada empresa reflete sua curva de custo marginal, o quanto cada uma delas aumentará a produção será determinado pela curva de custo marginal. No novo equilíbrio de curto prazo, o preço do leite é maior do que o custo total médio, de modo que as empresas têm lucro positivo. Ao longo do tempo, o lucro nesse mercado encoraja a entrada de novas empresas. Por exemplo, alguns fazendeiros podem desistir de produzir outras coisas e passar a produzir leite. À medida que o número de empresas aumenta, a curva de oferta de curto prazo desloca-se para a direita, de O1 para O2, como no painel C, e esse deslocamento faz com que o preço do leite caia. Por fim, o preço volta para o custo total médio mínimo, os lucros passam a ser zero e as empresas param de entrar no mercado. Assim, o mercado atinge um novo equilíbrio de longo prazo no ponto C. O preço do leite voltou a ser P1, mas a quantidade produzida se elevou para Q3. Cada empresa está novamente operando na escala eficiente, mas como há mais empresas no setor, a quantidade de leite produzida e vendida é maior. Figura 8. Aumento da demanda no curto e no longo prazos. O mercado parte do equilíbrio de longo prazo, mostrado no ponto A do painel A. Nesse equilíbrio, cada empresa tem lucro zero e o preço é igual ao custo total médio mínimo. O painel B mostra o que acontece no curto prazo quando a demanda aumenta de D1 para D2. O equilíbrio vai do ponto A para o ponto B, o preço aumenta de P1 para P2 e a quantidade vendida no mercado aumenta de Q1 para Q2. Como agora o preço é maior do que o custo total médio, as empresas têm lucro, o que com o passar do tempo, encoraja novas empresas a entrar no mercado. Essa entrada de empresas desloca a curva de oferta de curto prazo para a direita, de O1 para O2, como mostra o painel C. No novo equilíbrio de longo prazo, o ponto C, o preço voltou para P1, mas a quantidade vendida aumentou para Q3. Os lucros voltaram a ser zero e o preço voltou para o custo total médio mínimo, mas o mercado tem um número maior de empresas para atender a maior demanda. Porque a curva de oferta de longo prazo pode ter inclinação ascendente. Até aqui, vimos que a entrada e a saída podem fazer com que a curva de oferta de longo prazo de mercado seja horizontal. Nossa análise mostra, em essência, que há um grande número de novas empresas com potencial para entrar no mercado, cada qual enfrentando os mesmos custos. Com isso, ao custo total médio mínimo, a curva de oferta do mercado é horizontal.
Quando a demanda pelo bem aumenta, o resultado de longo prazo é um aumento do número de empresas e da quantidade total ofertada, sem nenhuma mudança do preço. Entretanto, há dois motivos pelos quais a curva de oferta de longo prazo do mercado pode ter inclinação ascendente. O primeiro é que algum recurso usado na produção pode estar disponível somente em quantidades limitadas. Considere, por exemplo, o mercado de produtos agrícolas. Qualquer pessoa pode decidir comprar terras e dar início a uma fazenda, mas a quantidade de terra é limitada. À medida que mais pessoas se tornam agricultores, o preço das terras cultiváveis aumenta, o que eleva os custos para todos os agricultores no mercado. Assim, um aumento da demanda por produtos agrícolas não pode induzir um aumento na quantidade ofertada sem induzir também um aumento nos custos dos fazendeiros, o que por sua vez significa um aumento de preços. O resultado é uma curva de oferta de longo prazo de mercado com inclinação ascendente, mesmo que haja livre entrada no setor. A segunda razão para a curva de oferta ter inclinação ascendente é que as empresas podem ter custos diferentes. Considere, por exemplo, o mercado de pintores de parede. Qualquer pessoa pode entrar no mercado de serviços de pintura, mas nem todas estão sujeitas aos mesmos custos. Os custos variam, em parte porque algumas pessoas trabalham mais rápido do que outras e, em parte porque algumas têm alternativas melhores de uso de seu tempo, sabendo gerenciá-lo melhor do que outras. Para qualquer preço dado, as pessoas com menores custos têm maior probabilidade de entrar no mercado do que aquelas com custos mais elevados. Para aumentar a quantidade ofertada de serviços de pintura, as pessoas precisam ser encorajadas a entrar no mercado e, como estão sujeitas a custos maiores, o preço precisa subir para que a entrada no mercado seja lucrativa para elas. Assim, a curva de oferta de mercado de serviços de pintura tem inclinação ascendente, mesmo que haja livre entrada no mercado. Observe que, se as empresas estão sujeitas a custos diferentes, algumas delas têm lucros mesmo no longo prazo. Neste caso, o preço do mercado reflete o custo total médio da empresa marginal, a que sairia do mercado se o preço caísse. Essa empresa tem lucro zero, mas aquelas cujos custos são menores obtêm lucro positivo. A entrada de novas empresas no mercado não elimina esse lucro porque as entrantes em potencial têm custos mais elevados do que as empresas que já estão no mercado. As empresas de maior custo somente entrarão no mercado se o preço aumentar, tornando o mercado lucrativo para elas. Assim, por esses dois motivos, a curva de oferta de longo prazo de um mercado pode ter inclinação ascendente, e não horizontal, indicando que é necessário um maior preço para induzir um aumento na quantidade ofertada. Ainda assim, a lição fundamental sobre entrada e saída de empresas no mercado permanece verdadeira. Como as empresas podem entrar e sair com mais facilidade no longo prazo do que no curto, a curva de oferta de longo prazo é tipicamente mais elástica do que a curva de oferta de curto prazo. Notícias. Entrada ou superinvestimento. Nos mercados competitivos, uma forte demanda leva a altos preços e altos lucros, o que leva, assim, a uma maior entrada de empresas no mercado e preços e lucros decrescentes. Para os economistas, essas forças de mercado são um reflexo da mão invisível em ação, mas para os gerentes de empresas, novas entradas e uma queda dos lucros podem parecer um problema de superinvestimento. Eis aqui um exemplo de alguns anos atrás. Em algumas indústrias, os executivos preveem que tempos difíceis estão por vir, um dos principais culpados, altos lucros. Cerca de 20 executivos estão fechados numa sala de reuniões com uma equipe de consultores e o clima está surpreendentemente pesado. É um belo dia de verão, o mercado de ações está em alta, a economia dos Estados Unidos está em excelente forma e algumas das empresas aqui representadas anunciam lucros maiores do que os previstos. E o melhor de tudo talvez seja o fato de que esses homens afortunados estão a um pulo de distância do famoso campo de golfe de Pebble Beach.
Deveriam estar eufóricos. Em vez disso, uma sensação de preocupação se faz sentir entre esses executivos da Mobil Corp, da Union Carbide Corp e de outras empresas que fazem uso intensivo do capital. Entre o golfe, as maravilhosas refeições e os charutos, eles ouvem de seus anfitriões uma mensagem de cautela. Sinto-me como um profeta do Apocalipse, é a frase de boas-vindas proferida por R. Duane Dixon, diretor da Mercer Management Consulting e anfitrião da reunião. Acreditamos que a queda já tenha começado. Não posso lhes dizer até onde ela vai. Mas a coisa pode ser feia. Há 2 dias os executivos e seus assessores discutem o que esperam em seus setores entre hoje e o ano 2000. Produção crescendo além do normal, sobras de produção em todo o mundo, guerras de preços, quebras e consolidações. Joseph Soviero, vice-presidente da Union Carbide e um dos participantes da reunião de Pebble Beach, menciona um problema estranho, mas fundamental, enfrentado pela indústria química: os altos lucros dos últimos anos. A lucratividade que o setor verifica em tempos bons sempre leva a superinvestimento, e foi o que aconteceu de novo desta vez. Ele acrescenta que o ciclo de negócios da indústria química está em andamento e chegou a seu pico. Na Union Carbide, segundo ele, sempre se conversa sobre o EIDU, e se tenta administrá-lo. Até aqui, a demanda não representa um grande problema. Em muitas indústrias, ela ainda está crescendo constantemente, embora devagar. O que está acontecendo é um excesso de oferta causado pelo problema recorrente do superinvestimento. Os próximos anos trarão competição feroz e preços em queda. Conclusão: por trás da curva de oferta. Estivemos discutindo o comportamento das empresas competitivas que maximizam o lucro. Como você talvez se lembre, vimos no capítulo 1 que um dos 10 princípios de economia é que as pessoas racionais pensam na margem. Este capítulo aplicou esse conceito à empresa competitiva. A análise marginal nos proporcionou uma teoria da curva de oferta no mercado competitivo e, com isso, um entendimento mais profundo dos resultados de mercado. Aprendemos que quando compramos um bem de uma empresa em um mercado competitivo, podemos ter certeza de que o preço pago está próximo do custo de produção do bem em questão. Mais especificamente, se as empresas forem competitivas e maximizarem seus lucros, o preço de um bem será igual ao custo marginal de sua produção. Além disso, se as empresas puderem entrar e sair livremente do mercado, o preço também será igual ao menor custo total médio de produção possível. Embora tenhamos, ao longo deste capítulo, adotado a hipótese de que as empresas são tomadoras de preços, muitas das ferramentas que desenvolvemos aqui também são úteis para o estudo das empresas em mercados menos competitivos. No próximo capítulo, examinaremos o comportamento das empresas que têm poder de mercado. Mais uma vez, a análise marginal será útil para analisar essas empresas, mas com implicações bastante diferentes. Resumo: como as empresas competitivas são tomadoras de preços, suas receitas são proporcionais à quantidade produzida. O preço do bem é igual à receita média e à receita marginal da empresa. Para maximizar o lucro, a empresa escolhe uma quantidade produzida tal que a receita marginal seja igual ao custo marginal. Como a receita marginal das empresas competitivas é igual ao preço de mercado, a empresa escolhe uma quantidade tal que o preço seja igual ao custo marginal. Assim, a curva de custo marginal da empresa é sua curva de oferta. No curto prazo, quando uma empresa não é capaz de recuperar seus custos fixos, opta por paralisar temporariamente as atividades se o preço do bem é inferior ao custo variável médio. No longo prazo, quando a empresa é capaz de recuperar tanto os custos fixos quanto os variáveis, opta por sair do mercado se o preço é inferior ao custo total médio. Em um mercado com livre entrada e saída de empresas, os lucros são conduzidos para zero no longo prazo.
Nesse equilíbrio de longo prazo, todas as empresas produzem na escala eficiente, o preço é igual ao custo total médio mínimo e o número de empresas se ajusta para satisfazer a quantidade demandada a esse preço. As variações da demanda têm efeitos diferentes em diferentes horizontes de tempo. No curto prazo, um aumento da demanda eleva os preços e gera lucros e uma queda da demanda reduz os preços e gera prejuízos. Mas, se as empresas podem entrar e sair livremente do mercado, então no longo prazo o número de empresas se ajusta para conduzir o mercado de volta para o equilíbrio de lucro zero.